Hey you, sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Muita gente me pergunta como foi que eu aprendi inglês, como que eu cheguei nesse ponto de hoje. Bom, é uma história interessante, eu acho, a minha história de vida, como que eu cheguei no inglês. Tudo começou em 1980, que eu tinha 12 anos, e na escola a gente viu a notícia lá da morte do John Lennon, falando na TV, um impacto incrível em todos os jornais e tal, que era fazia parte dos Beatles e tal. A gente viu um monte de reportagem, aquelas músicas bonitas e tal, mas não entendia muito bem aquela coisa e tal. Então esse aí foi a primeira coisa que me deu interesse assim, aí eu comecei a pesquisar sobre isso, eu e um amigo de escola. E nesse intervalo aí a gente acabou gostando muito das músicas, compramos discos, na época era disco de vinil, com o encarte com as letras das músicas. E aí um amigo meu, a gente pegou e resolveu montar uma banda de dublagem dos Beatles. Isso aí a gente fez instrumento de papelão, né, e tal, todo assim, fiz os desenhos dos instrumentos, baseado nas fotos dos Beatles. Colocamos o instrumento de papelão com uns pedaços de pau atrás e tal, e a gente começou a fazer alguns showzinhos de dublagem dos Beatles. Então, mas desde o primeiro momento eu já queria fazer uma coisa bem feita, porque essa é a minha característica normal da vida. Então eu pegava aqueles encartes e começava a tentar falar aquela letra ouvindo e vendo o que ele estava falando e tentando alguma coisa. Mas isso era meio arcaico, meio mais ou menos da coisa, vamos dizer assim. E aí mesmo assim a gente conseguiu fazer alguns shows e aí começamos a comprar disco e gostar muito dos Beatles e só ouvia Beatles e foi. Aí um belo dia com os encartes na mão e tal, eu cheguei na casa da minha avó e descobri lá um dicionário bem antigão, inglês sem mestre, que ele tinha a pronúncia escrita. Então isso aí foi uma coisa muito interessante, porque eu pegava os encartes, achava aquela palavra lá e dava uma olhada como é que era a pronúncia, aquilo estava escrito de um jeito assim que eu conseguia entender como é que era pronunciado. Então era muito mais interessante do que a tabela fonética normal. Então o que aconteceu com isso aqui da pronúncia escrita? Me gerou interesse pela língua inglesa de verdade. Aí naquele dia que eu vi aquilo ali, que eu decidi que eu tinha que aprender inglês, que era a minha vida ia ser essa. Isso foi na casa da minha avó. Até hoje eu guardo com muito carinho esses dicionários lá em casa. Certo? Depois disso, eu peguei e mudei para a capital, aí fiz alguns cursos, certificados, eu estudava, era o melhor aluno da sala e também nos cursos. Quando eu chegava no curso, geralmente o pessoal chega nesses cursos tradicionais e você faz um teste de nivelamento, não é isso? Aí eu pegava, fazia o teste de nivelamento e eu acabava saindo bem alto lá e tal. Aí geralmente o pessoal fala, não, você tem que entrar lá no último, no penúltimo livro. Aí eu ia fazer um pouquinho ali e tal. E sempre era a mesma coisa, o pessoal pegava geralmente gente que tinha ficado algum tempo no exterior e colocava para dar aula. Então a pessoa, às vezes, ela sabia arranhar inglês, falar mais ou menos, ou até bem, em alguns casos, mas daí a você ser professor, ensinar alguma coisa para alguém é muito diferente. Então, não é todo mundo que fala português que pode dar aula de português. Então o que acontecia? Chegavam esses professores, o cara estava afiadinho de poucos dias, mas a maioria ali não sabia te explicar nada, era aquela coisa mais ou menos, os métodos sempre a mesma coisa, baseado no to be, e vai. Aí eu sabia praticamente todas as palavras que existiam no dicionário, principalmente por causa das músicas dos Beatles, decorava aquelas músicas, os trechos, sabia tudo e tal, sabia fazer, mas continuava sempre o mesmo problema, eu não conseguia soltar isso aí, falar o inglês. Aí eu arrumei algumas namoradas gringas nessa época, uma americana, uma australiana e também uma sueca e tal. Por quê? Porque eu me interessava. Quando eu estava fazendo algum curso de inglês, eu falava, quem que fala inglês aqui? Tal pessoa e tal, dentro de uma cidade, acabava descobrindo algumas pessoas, interessante, ficava amigo e tal, e em alguns casos arrumei até namorada. Então foi um período bem legal da minha vida e tal. Só que isso também não era suficiente, era um período às vezes rápido, aquela coisa, ficava sempre faltando alguma coisa. Aí nesse período eu arrumei uma namorada professora e tal, e ela queria me levar para os Estados Unidos e a gente acabou indo. Eu estava na época, eu já tocava violão na noite, estava começando a fazer até um certo sucesso em Goiânia, bem novinho e tal. Tinha sido jogador profissional, começando a carreira, mas aí na época de jogador era uma coisa que não dava muito dinheiro, aquela dificuldade. Eu acabei optando por outra coisa, arrumei um trabalho lá que ganhava bem, razoável na época, e fiquei. E aí surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos e eu organizei, fui para poder tocar. Minha intenção era tocar violão lá, fazer alguma coisa relacionada com isso. E quando eu fui, fiquei um período assim de uns 8 meses, mais ou menos, bem na era que eu estava começando a encaixar, a ficar bem, eu me veio a notícia que eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal. Naquela época isso era uma maravilha.
quem morava no interior, tinha tal. Então, por exemplo, minha mãe me ligou e falou assim, meu filho, vem embora que você ficou rico, você passou na Caixa. A Caixa era uma coisa, era um sonho, a mãe de qualquer menina, mulher, era casar com um funcionário da Caixa ou do Banco do Brasil, era uma maravilha. Só que quando eu entrei foi justamente uma época lá do Collor de Mello e tal, que a Caixa já começou a baquear, já mudou tudo, a moeda, que era uma crise financeira no país, a Caixa já não prestou, já foi ruim. O primeiro, segundo salário ainda foram bons, depois começou a ficar muito ruim, tal. Aí na sequência veio a mudança de governo pro Fernando Henrique, Itamar Franco, Fernando Henrique, aí já deu o salário já não tinha muita diferença, já não foi bom. Então, tipo assim, foi um certo atraso de vida, né? Talvez se eu tivesse ficado nos Estados Unidos, a vida era mais fácil financeiramente, que eu já estava mais ou menos engrenado, e também a parte do inglês. Eu fiquei lá, estudei algumas coisas, tentei alguma coisa, mas ainda ficava faltando alguma coisa. Chegou a um ponto que eu vim trabalhar na Caixa e comecei a me desinteressar pelo inglês. Sempre gostava das músicas, algumas coisas, sabia um monte de coisa, sabia falar algumas coisas, mas quando era para me comunicar com outro ser humano diretamente, falar e tal, faltava alguma coisa. Então aquilo não me satisfazia, até me frustrava bastante. Aí eu cheguei praticamente desanimado do inglês. Aí trabalhando na Caixa, ganhava razoavelmente bem, era um negócio, acomodei. Aí já veio casamento, você vai mudando um pouco de ideia. Aí um belo dia, depois de alguns anos de Caixa já, mas eu sempre gostei do inglês, nunca deixei. Um belo dia eu passava na porta de uma rua próxima lá de casa e tinha um curso com um nome estranho. Curso de inglês. Eu já conhecia tudo quanto é curso. Tinha pego milhares de aulas, com um monte de... Eu tinha pego nesses cursos durante o curso que eu fiz, aula com americanos, coisa maravilhosa. Teve um caso de um americano que eu peguei uma aula com ele e eu cheguei pagava o que eu ganhava num banco que eu trabalhava na época, Banco do Progresso, mal dava para pagar a aula de inglês. Eu pagava o mês inteiro, o meu salário todinho ia para pagar a aula, porque era muito caro, era o top de linha na época, aquela coisa. E não aprendi nada enquanto isso. Quando eu tiver um tempinho, eu te ensino como é que faz. Para falar a verdade, eu até me desaprendeu, acho que foi horrível, porque era constrangedor. O cara queria mais mostrar do que sabia do que ensinar inglês para alguém. Então, isso é muito comum acontecer nos cursos, tá? A pessoa quer mostrar tal, esconde a verdade do aluno, que é o que ele precisa para aprender a falar inglês. O que aconteceu? Um belo dia, eu vi lá esse nome do curso, chamava-se Up to Date. Up to Date. Aí eu passava assim uma rua não era comercial, e tinha aquele monte de gente. Eu falava, mas que diabo é isso? Que coisa estranha, nunca ouvi falar desse curso, né? A gente sempre pensa na franquia, o nome famoso. E tal. Aí um dia eu não aguentei de curiosidade, vou entrar. E eu já entrei esperando um professor americano, grandão, tal, mais ou menos isso, né? Cheguei lá, tinha um velhinho desse tamanho, feio pra diabo, com as manchinhas, assim, todo esquisitinho. Ele tava de bermuda, com um sapato branco, com uma meia horrorosa. Aquele mal esquisito, aquele negócio assim. Eu olhei, eu até pensei que ele era algum empregado lá da casa, alguma coisa assim. Aí eu falei, tá, eu queria saber sobre o curso. Ele falou, não, pois não, eu sou o professor, meu nome é Vanderlei, eu queria, vou mostrar uma demonstração para o senhor. Aí, para falar a verdade, eu entrei de vergonha, porque eu já tinha, me deu vontade de sair correndo, quando eu vi assim o formato do curso, aquela coisa toda, né? Quando eu entrei, esse velhinho, que eu hoje falo que é o meu mestre, sempre foi o meu mestre, ele deu uma demonstração de 5 minutos da língua inglesa. Eu acredito que nesses 5 minutos eu aprendi mais do que na minha vida inteira, de cursos, de música, de tudo. Por quê? Porque eu entendi tudo. Eu não entendia, faltava aquela ligação das coisas. É justamente isso que um professor tem que fazer. Dar a ligação para o aluno, fazer ele entender para ele deslanchar na coisa. E não para o cara ficar repetindo baboseira, não saber o que está fazendo e tal. Então, esse aqui foi o ponto de partida. Aí eu vi aquilo ali, fiquei impressionado e tal. Falei, não, quero estudar inglês de novo, quero fazer mais um pouco aqui e tal. Aí ele falou, não, mas se você... Aí viu que eu era bem adiantado, falou, você pode entrar. Eu falei, não, eu quero a primeira, eu quero o começo da coisa, né? Aí ele falou, então tá, resultado, em menos de um mês ele já falou, não, agora você já vai trabalhar comigo, dar aula, a gente foi ficando amigo, ele era meio sozinho na vida, aquela coisa, morava com uma mãe de 92 anos. E fomos conversando e tal, ele falou, não, eu quero é você aqui comigo e assim, e a gente foi aquele tratamento praticamente de pai e filho. Aí eu comecei a ajudar ele já não dava muito conta de dar aula, já estava meio velho, tinha diabetes, sei lá, um monte de problema lá. E aí ele não conseguia, aquela coisa e tal. Até que um belo dia, ele pegou e falou, ó, hoje que nós vamos descobrir se você presta ou não para dar aula. Você vai lá na Telegoiás, chamava Telegoiás, é uma empresa de telefônica, você vai pegar uma turma minha lá, que eu não dou conta de ir lá, porque não sei o que, tal, e dar uma aula lá para eles, para mim.
E eu sempre gostei de andar com o meu violão, para dar aula e tal. Aí fui. Cheguei lá na Tele Goiás, o pessoal estava numa aula que era lá no final, todo mundo quase no final do curso, todo mundo sabia bastante, aquela coisa toda. Uma cobrança terrível, a empresa que pagava, mas o pessoal exigia bastante deles lá, nota, todo um processo. E eu cheguei. Quando eu cheguei, eu fui altamente mal recebido. O pessoal fala, mas cadê o professor Vanderlei? Mas não sei o quê, não, mas tal. Aí eu era bem novinho, tinha lá meus 20 e alguma coisa, 26, 27 anos, sei lá. E o pessoal olhou, não, acostumado com um senhor de idade, que era muito bom, aquele negócio, foi um menino aí, tá aquela porcaria. Mas eu falei, não, tá, ele não pode, na semana que vem ele volta, é só hoje eu vou substituir ele aqui, assim, e tal. Aí, quando eu fui dar essa aula, eu peguei, dei uns exemplos musicais, uma aula normal, como eu faço hoje, assim, foi bem caprichada, eu estava bem inspirado e tal. Quando chegou no final da aula, assim, eu peguei, que era uma aula bem na frente já, o pessoal, eu peguei e falei, e aí, pessoal, gostaram da aula? Aí um levantou, o outro levantou, eles bateram palma para mim quase 5 minutos. Nesse momento eu vi o que eu tinha que fazer na minha vida. Eu descobri que eu era um professor, de verdade. O meu sonho de consumo sempre foi esse. Eu descobri que era isso, eu gostava de falar e ensinar as pessoas, ver o que elas aprendiam e tal. E o de inglês, então, casou tudo, isso aí. Aí o que aconteceu? Aí eu trabalhei com eles alguns dias, com o professor Vanderlei lá. Depois eu consegui montar um curso, eu resolvi mudar para a minha cidade, que eu gostava mais, do interior e tal, para ter uma vida mais tranquila. E aí eu vim, montei um curso, continuei trabalhando na Caixa, até que chegou um momento que eu tive que escolher entre a Caixa ou o meu curso de inglês. Ou eu acabava com o inglês, ou acabava com a Caixa. E aí saiu um daqueles planos de demissão voluntária e tal, e eu fiz uma análise bem feita e acabei optando por deixar o banco e trabalhar com o inglês. Por quê? Quando eu ia para o banco, era uma coisa horrorosa. Eu saía de lá todo dia constrangido, chateado. Na hora que eu chegava e ia dar uma aula, aquilo era uma maravilha. Eu vivia de novo. Eu morria. Eu escolhi viver. Então esse foi o grande detalhe. Chegou um momento que eu pensei, não me interessa se eu vou ganhar menos do que o banco, mais do que o banco. É isso que eu gosto, é isso que eu vou fazer. Então eu nasci para ser professor. Esse é o grande diferencial, talvez. Aí o que aconteceu? Eu trabalhei quando eu fui sair da Caixa, eu saí, conversei com o professor Vanderlei, para a gente pegar o método dele, fazer todo um processo nacional, uma coisa lá de franquia. Eu já queria cuidar da parte dos negócios e tal. Ele cedia alguns direitos, algumas coisas, eu ia organizar e a gente ia ser um sócio na coisa nacional. Aí nós pegamos para fazer um negócio nacional após a minha saída da Caixa Econômica. E o que aconteceu? Deixei de um concurso federal, que eu tinha um cargo gerencial, tudo começando a ir muito bem. De repente, passaram menos de 6 meses, quando a gente estava começando a preparar as coisas, ele morre. Faleceu. Então isso aí foi uma tragédia, porque aí eu fiquei sem método para trabalhar, sem jeito, a família dele complicou demais, dificultou o jeito da gente trabalhar com o material. E foi ficando impossível, de repente eu peguei e falei, não, vou ter que procurar outra coisa para fazer, não tem como, outro material, né, de inglês e tal. Aí procurei, tentei algumas coisas, na época tinha o comecinho da internet, consegui comprar umas revistas, umas coisas lá, e tenta daqui e dali, mas era muito fraco, não era legal. Aí um belo dia, eu pegava, fazia umas aulas de conversação, convidava um amigo americano, e fazia umas coisas bem legais, e pedia um desenhista para fazer um desenho com algumas frases lá que eu achava interessante para me poder trabalhar na sala de aula, uma conversação mais livre. E o que aconteceu? Isso aí ficou muito legal, deu um resultado muito bom, de repente um dia eu olhei e falei, não, eu quero fazer um livro sobre isso e tal. Aí resolvi fazer o livro. E assim que a gente eu fiz o primeiro livro com intenção de crianças, desenhos, umas coisas muito simples, muito legais e tal. Começou a dar certo aquilo, começou a funcionar. E eu vendi uma dificuldade, você editar um livro, saber como que faz, como que vende, é muito difícil. E isso foi todo um processo, dificuldade. Aí eu dei uma passeada de novo nos Estados Unidos, mas tinha umas ideias diferentes. Aí eu vi algumas coisas de escola, o que eu podia bolar por aqui. E aí cheguei ao ponto e fiz um livro mais já genérico, gramatical, que era o que eu juntei isso e fiz um kit, primeiro, o livro que eu tinha editado e uns exercícios, eu encadernei, fiz todo um processo e gravei as frases de um jeito que era legal de fazer para o aluno praticar em casa. Então eu bolei foi meu primeiro kit, bem precário e tal. E eu levei isso para os Estados Unidos com a intenção de mostrar para alguns brasileiros que trabalhavam lá. E tive uma recepção assim no início, os familiares, meu irmão que morava lá, não acredita muito, geralmente a família não acredita muito na gente não, é normal isso aí e tal. E de repente ele me levou, ele trabalhava na FedEx, eu levei 8 kits que eu montei.
Ele falou, não, isso aqui, vender isso aqui é muito difícil, ninguém compra isso não, aqui tem método bom demais, do Zenaric, do não sei o quê. Aí eu fui nesse mesmo dia, eu fui com ele no supermercado e vi o que era esse método do Zenaric, é uma porcaria, coitado de quem comprar. É baratinho assim na teoria, mas é uma porcaria. Aí eu pensei, na hora que o cara que tem estudou com esse Zenaric aqui, não aprendeu bosta nenhuma, ele vê o meu negócio aqui, ele vai à loucura. E foi batata. Eu fui com ele no outro dia na FedEx, ele não acreditou muito em mim, mas me botou em contato com um brasileiro lá, mecânico. Eu falei, olha, tal, assim, eu tenho um livro, tal. Na época eu vendia meu kit aqui por R$80. Aí o mecânico perguntou para mim, quanto que você vende o material? Eu falei, $80. Na época o dólar era acho que R$3,80, se eu não me engano. Aí ele pegou e falou, não, só um pouquinho. Foi lá no caminhão, buscou o dinheiro, pagou na hora, falou, olha, muito tempo que eu estou procurando alguma coisa assim, com essa pronúncia desse jeito, escrita assim, tal. Aí ele pegou e chamou uns outros mecânicos, amigos lá e tal, o outro pessoal lá que trabalhava na FedEx. Em menos de meia hora eu vendi todo o material que eu tinha levado. Isso foi muito legal, pagou até minha passagem de volta, foi uma maravilha e tal. Então eu cheguei aqui cheio de ideia, cheio de ânimo, cheio de boa vontade para poder terminar o outro livro. E aí em poucos meses eu acabei o livro que já era a estrutura toda, que é o IUP Total, a primeira edição. Então o que aconteceu? Isso aí foi todo o começo. Na época, aí o YouTube era mais inicial e aquela coisa. Eu consegui botar uns vídeos, aí vi que o pessoal tinha uma reação muito boa. Era muito ruim, a gente fazia esse vídeo de qualquer jeito, em casa, com a câmera muito ruim, tremendo, segurando na mão e aquela zona, tal. Aí hoje, com o tempo a gente foi melhorando a cada dia, fazendo novas edições dos livros, melhorando e tal. Hoje a gente está aí com mais de 6 milhões e lá vai fumaça, quase 7 milhões de visualizações. O material já foi mandado para 37 países, sempre para brasileiros ou pessoas de língua portuguesa ou até espanhola, por causa da fonética, por causa do escrito, que moram fora. Então a gente já auxiliou muitas pessoas a aprender inglês e acho que isso aí essa história é o resumo de como eu gosto disso, de como eu nasci para isso. Então é isso aí, estou aqui para te ajudar. Quem quiser aprender inglês, conheça o método IUP, o kit completo e também o programa de imersão que eu tenho na Chácara. Então analisa bastante, entra no site, dá uma brincada, conheça melhor o trabalho, que você vai ver que é possível e é até fácil, de certa forma, aprender inglês. Hoje é quase que impossível alguém ter algum sucesso na vida sem ter uma coisinha a mais do que os outros concorrentes. E o inglês talvez seja o mais importante de todos, porque ele te abre um leque de oportunidades incríveis. Ok? É isso aí, um grande abraço do professor Fernando Siqueira.